Voltamos com o programa O Mundo da Criança. Você está aí com a gente, está vendo que eu estou sozinho aqui, mesmo indiretamente, faz uma parceria aí, fica aí nos ouvindo, porque a gente tem que conversar com alguém, conversar com essa luz aqui na nossa frente só não é muito fácil não. Mas eu sei que nós estamos falando e procurando abordar algumas coisas que são conceitos assim importantes, novos, para a saúde do filho, para a saúde da criança. E eu sei que alguma coisa que nós estamos falando, elas são decisivas para a saúde do filho. Elas são decisivas não só para o momento infantil, mas para toda a vida. Porque eu sei que essas coisas têm repercussão lá para frente. Então nós estamos falando sobre como que o sistema imunológico funciona, como é que são as doenças que o sistema imunológico, que é aquele sistema de defesa, tal, que produz anticorpos, que tem células que são elementos que impedem as infecções, seja por bactérias, por vírus, por fungos, por protozoários. Um elemento assim nobre, extremamente importante, como nós dissemos, ó, para organizar um sistema imunológico, só Deus. Só Deus para organizar um sistema imunológico, que ele é tão maravilhoso, tão perfeito, que realmente a gente tem que olhar para cima e falar, olha, Deus é grande. Para organizar um sistema imunológico tem que ser bom. E a gente sabe do bom no sentido grandeza de Deus, como Ele é grande para estar protegendo a gente, deixando a gente trabalhar com isso e dando para a gente algumas opções de saúde, de modelos de vida, de formas de vida, de tal forma que a gente viva mais ou viva menos em função daquilo que está sendo, que foi criado, que é o nosso organismo tão complexo. Então nós estamos falando sobre esse sistema imunológico que sofre várias influências. E aí nós chamamos a atenção de vocês para algumas coisas, vamos detalhar um pouquinho. Lembrando para você que chegou agora aí e tal, lembrando que o sistema imunológico, ele sofre influência aí do ambiente, da genética que nós temos, dos micróbios dentro da barriga, da alimentação. E se ele funciona legal, tudo bem, nós temos saúde, mas se ele tem alguma disfunção, nós vamos ter doenças mais variadas possíveis, desde infecções até doenças aí de processos inflamatórios, como as artrites, a asma, tal. Enfim, tudo tem a ver muito com esse sistema imunológico reagir ou favoravelmente ou desfavoravelmente. E isso é alguma coisa que nós queremos despertar você a cuidar disso, a cuidar, a dar valor para algumas coisas que às vezes passa despercebido para a gente e não considera tão importante, deixa para lá depois, não deixa para lá, vamos resolver agora. Mas aí, veja, em função disso, nós temos que mencionar alguma coisa, nós vamos contar novamente aí, nós falamos que sobre o sistema imunológico tem a ver a genética, e essa genética, gente, como nós mencionamos, é a individualidade de cada um, é maravilhosa a individualidade. Se você perguntar hoje qual a coisa mais linda deste mundo hoje, eu vou responder assim para você, olha, é a individualidade. Sabe, a gente que mexe com criança, que trabalha com criança, que vê criança nascendo todo dia, que vê as crianças crescendo, etc. Olha, não tem um Zezinho igual a outro Zezinho. Não tem uma Mariazinha igual a outra Mariazinha. Não tem. Você que acabou de ganhar um bebezinho hoje, talvez olha, você saiba, chama Joãozinho, seu bebezinho aí, não tem nenhum Joãozinho que nasceu igual o seu hoje. E essas coisas da genética, olha, desde 2003 a coisa ganhou um volume muito grande para explicar as doenças. Então foi a história do genoma humano. Olha, são mais ou menos 100 mil genes que são responsáveis pelos nossos caracteres. Então, desde o sexo, cor de olho, cabelo, etc., tipo de pele e tal. E também, além das características funcionais, a genética tem a ver com doença. Né? Tem muitas doenças genéticas. E aí, porque os genes sofrem alterações lá, desde lá do óvulo, do espermatozoide, e surgem as doenças genéticas, sabe? E aí, quando tem uma doença genética, a gente não consegue mexer muito. Você tem que criar um ambiente favorável para essa criança que nasceu com uma doença genética. Certo? Então, por quê? Mexeu com os genes, mexeu com as moléculas de DNA. E aí você não consegue mudar isso. Sabe? A terapêutica gênica, que é a terapêutica genética, que ainda é uma coisa que já existe, que você faria lá no útero antes da criança nascer,
é muito incipiente ainda, principalmente em nosso país, está começando, sabe? Nós vamos chegar lá. Então essa ótica genética sobre as doenças, é importante que você, papai, mamãe, saiba algumas coisas. Tem alguns dados de história que a gente precisa saber. Como é que é a família, doenças de família, tal, né? E às vezes a gente pergunta isso para a mãe, para o pai e tal, e doenças na família. Pô, até isso tem importância, né? E é interessante, cara, o pai gosta de falar assim, olha, tem algum defeito no filho e fala, minha sogra é assim. É só para localizar a família. Minha sogra é assim, é sempre a sogra que é culpada. Mas é só para lembrar que realmente a história dos antecedentes ela tem importância sobre as crianças, né? E tem sobre as características, até a altura. Tá? Outro dia atendemos uns pais aí de 1,60 m cada um e estavam preocupados se o filho ia ter 1,80 m. Claro que não vai ter 1,80 m. Então, é a genética que define algumas coisas. E define o aspecto das características normais, como também define doença. Então, por isso é que nós temos que quando a genética altera, isso, como mencionamos, desde 2003 com o genoma humano, isso está assim, realmente sendo muito bem estudado e tem influência sobre o sistema imunológico. E aí o sistema imunológico pode responder desfavoravelmente e levar à doença. Então, nós temos aí, por exemplo, uma coisa simples, tipo de sangue da família, certo? Então você casou com um primo, pronto, isso pode alterar toda a genética. E aí você tem uma criança com alguns problemas genéticos, sabe? E esses problemas genéticos vão ter influência sobre o sistema imunológico, certo? E aí então você pode ter doença. Então são coisas simples, mas para você lembrar que a genética, a individualidade, aquilo que a gente quase não pode mexer, isso realmente tem importância. Agora, o que acontece é que surgiu um outro dado, chama epigenética. Né? Epigenética. A epigenética é uma outra coisa. Né? Ela mexe com, são modificações que acontecem como resultado da ação dos genes. Não mexe no DNA propriamente dito, mas mexe são alterações que esse gene, nos produtos finais, naquilo que a gente chama de fenótipo. Então, isso é uma ciência nova. Eu chamo a atenção de vocês aí para uma atenção quando lerem alguma coisa sobre epigenética, porque isso tem importância na formação do filho, na criação do filho. Então, são alterações das funções dos genes. Não afeta o DNA propriamente dito, mas acontece que o ambiente pode levar a uma modificação da expressão do gene no fenótipo. Isso quer dizer assim, não mexe no conteúdo do gene, o cara continua sendo o mesmo, mas muda o resultado da proteína que esse gene vai produzir. E mudando o resultado da proteína, nós podemos ter uma proteína favorável ou desfavorável. Aí nós podemos ter um fenótipo doença ou não. Né? Agora, é o ambiente, isso vejam bem, gente, quem pode modificar quem pode provocar essas alterações nos genes é o próprio ambiente. Um ambiente que é eu e você, pai e mãe. Né? É o ambiente que vive, é a maneira como a gente vive, é aquilo que nós falamos, sobre os hábitos, sabe? Você tem alguns hábitos, por exemplo, o cigarro. É claro que o cigarro claramente tem a ver com câncer de pulmão, mas tem gente que não fuma e também tem câncer de pulmão. Mas quem fuma tem uma possibilidade maior, né, de ter. Graças a Deus por aqueles que não têm. Mas por quê? Porque você continua sendo a mesma pessoa, o seu gene é o mesmo, mas há uma alteração, há modificação no fenótipo, há uma alteração nas proteínas que esses genes produzem, e aí você pode ter resultados desfavoráveis, porque são proteínas que vão alterar o sistema imunológico e esses mecanismos de defesa, de filtro daquelas células, eles perdem a sua função. E aí surgem doenças importantes. Eu falei do hábito do cigarro, mas pode ser o álcool,
você tem a cirrose, que claramente tem a ver com o álcool, mas existem a cirrose primária, que não tem a ver com o álcool. Mas isso tudo é em função dessas alterações que as pessoas sofrem. Então, isso tudo surgiu que você pega um gêmeo, dois gêmeos homozigóticos, eles seriam geneticamente iguais, mas um torce para o Corinthians, que é feliz, outro torce para o Palmeiras, coitadinho, infeliz, só vê o número B na frente, não consegue ver o número A, certo? A letra A. Então, realmente eles são diferentes. Por quê? A epigenética alterou o fenótipo, entendeu? Alterou, provocou uma alteração de tal forma que eles são diferentes. Então é por isso que não se consegue construir um outro Pelé. Com o genoma poderia se montar um mesmo gene, mas o ambiente é diferente, então haverá alterações na expressão desses genes e os fenótipos são diferentes. O cara pode ser um ótimo músico e não gostar de futebol, embora tenha o mesmo genoma do Pelé. Então percebe que essas coisas são importantes e essas coisas são novas, são uma ciência assim maravilhosa que está surgindo e que os artigos científicos agora valorizam muito essas coisas da genética, da epigenética, modificando os fenótipos e atuando sobre o sistema imunológico do indivíduo, provocando saúde ou provocando doença. Então o ambiente que altera, vocês vão ver aqui agora, essas alterações dependem da gente. O ambiente é eu e você, papai, mamãe, vovó, titia, aquilo que a gente come, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente motiva os nossos filhos, a gente que incentiva os nossos filhos, tudo isso tem a ver com a expressão dos genes. Então, a chamada regulação epigenética existe e fatores como, olha, hormônios, toxina, estresse, aí tá nervosinho, essas coisas têm importância, vocês sabem das doenças relacionadas ao tipo de vida que você vive, aprendizado, né? O que a criança aprende tem muito a ver com esse aspecto da genética, da epigenética, né? Condições de ambiente e vão modificar a expressão dos genes, vão modificar lá o fenótipo. Então veja que isso tudo tem ação sobre o sistema imunológico, certo? E aí levando à saúde ou levando à doença. Então a genética, que essa frase eu acho muito interessante, são contribuições, ela é complexa demais para a nossa cabeça, sabe? E eu estou falando aqui com muita dificuldade, de tal forma, para provocar uma situação prática, que você entenda algumas coisas, mas é difícil. Eu diria que ela é muito complexa, realmente, como está escrito aí. Mas ela realmente interagindo com os fatores ambientais, a genética e os fatores ambientais, e aí nós corremos o risco de que isso acabe provocando uma doença. Surgem fenótipos diferentes, ação sobre o sistema imunológico e aí doença. Vamos cuidar então. Então a gente tem que cuidar do ambiente, porque até a expressão dos genes, aquilo que o gene vai fazer pode se modificar. É isso que eu quero dizer para você. Certo? A individualidade que você nasceu, que seu filhinho nasceu, eu não consigo mudar. Mas o ambiente, os hábitos, o estresse, aquilo que eu quero ensinar para os meus filhos, aquilo que eles estão vendo, aquilo que eles estão enxergando, isso aí pode ter modificações ou levar, como o ambiente, levando a alterações na expressão dos genes, construindo outras proteínas e aí provocando ação sobre o sistema imunológico e doença ou não. Então, é complexo, hein? É muito complexo. Mas não é só sobre a genética que nós queremos falar. A alimentação, nós já falamos algumas coisas, que hoje esse assunto comida é cheio de papo. É um prato cheio a comida, né? Todo mundo conversa, como eu falei, olha, os nutricionistas, todas as pessoas que mexem com alimentação e a gente no dia a dia que trabalha com isso com muita ênfase, o pediatra lá trabalha com muita ênfase, assim, história da alimentação da criança, história alimentar atual, história alimentar pregressa. Isso aí por quê? Porque isso é diagnóstico, isso nos leva ao diagnóstico, sabe? Porque isso tem importância sobre
o sistema imunológico. Se a criança come pouco, se a criança come muito, a qualidade da criança, o tipo de proteína que essa criança recebe, uma proteína natural, leite materno, uma proteína artificial, por exemplo, leite de vaca, soja, proteínas estranhas, todos os alimentos têm proteínas, desde a clara da gema do ovo, da batata, do chuchu, do feijão, da abobrinha, etc. Tudo tem proteína estranha, tá? E a gente tem que saber por quê? Porque isso pode ter uma ação sobre o sistema imunológico e aí a gente ter doença. É que nós falamos. Tudo isso hoje é muito importante porque as condições de vida melhoraram, as doenças infecciosas quase que desapareceram, diminuíram muito, mas em compensação, as alergias, as doenças imunológicas, aí nós temos lá na Unimar cheio de criança com hepatite autoimune, a gente está cheio de criança com doença de Crohn, nós estamos cheio de criança com retocolite ulcerativa idiopática, nós estamos com crianças com outras doenças metabólicas, enfim, tudo que tem ação sobre o sistema imunológico, certo? Tem ação sobre os aspectos genéticos, né? Então a coisa está modificando e isso tem a ver com alimentação, desde a quantidade, para mais ou para menos, desnutrido ou obeso, e a qualidade da proteína que você está ingerindo. E sabe quando começa isso? Volta um pouquinho a imagem, quero que o leite materno, claro, é importante, gente, o leite materno continua sendo a figura máxima da alimentação para prevenir doenças e permitir o desenvolvimento de saúde. Porque esse leite materno tem tudo a ver com o sistema imunológico. Tem tudo a ver com o sistema imunológico. Sabe, o leite materno, ele dá uma selecionada na flora, ele tem elementos, a gente chama de oligosacarídeos, sabe? E esses oligosacarídeos funcionam como pré-bióticos, permitindo o crescimento de probióticos. Quer dizer, os probióticos, lactobacilos, como nós vamos ver, bifidobactérias, são os micróbios bons que vivem no intestino. E se os micróbios são bons, quer dizer assim, a ação sobre o sistema imunológico é favorável. Então o leite materno permite, como resultado, certo, uma microflora intestinal adequada, graças à presença desses elementos que nós estamos falando, das bifidobactérias e dos lactobacilos. Então, ele já por si só, ele já tem substância, Deus já construiu o leite materno pensando aquilo que a gente demorou 5.000 anos para pensar, Deus já havia pensado antes e falou, olha, eu vou dar o leite materno com elementos para permitir, para favorecer o crescimento das bifidobactérias e lactobacilos, e isso vai ter uma ação favorável sobre o sistema imunológico da criança. Sabe, mas isso para prevenir doença agora, não só para prevenir doença agora, você tem razão, o seu filho com leite materno vai ficar muito menos doente, né? Mas também isso tem uma ação sobre o futuro, sobre ao longo da vida, sobre as décadas que o cara vai viver e sobre também lá o futuro, evitando doenças como, por exemplo, as doenças cardiovasculares. Então, o leite materno é o modelo, é o princípio, é a origem dos fatos. Ele já vem, interessante, ele já vem preparado para que o indivíduo que receba leite materno tenha uma flora intestinal muito mais adequada, com uma ação muito favorável sobre o sistema imunológico, sobre os mecanismos de defesa. Poxa, mas essa é a ação do leite materno hoje, certo? Ele produz ácidos graxos de cadeia curta, que são muito mais favoráveis ao sistema imunológico. Então é importante que você ajude, você estimule, você que é aí a vovó, que vai nascer o netinho, que já nasceu, que está em dúvida se vai amamentar ou não, até quando, etc. Olha para o sistema imunológico dessa criança. Você vai ver assim, olha, puxa, realmente isso é importante agora. Eu diria assim, não, ao longo da vida toda isso vai ter repercussão. Então nós sabemos que essa flora intestinal, esse equilíbrio, hoje é fundamental como ação do sistema imunológico. E veja, não é só sobre o sistema imunológico do bebê, da criança maior que já não tem
mais leite materno, então é o pré-escolar, depois de 1 ano, por exemplo, você não tem, você tem o filhinho lá e não tem mais leite materno, claro, a grande maioria não tem, ou 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, mas como é que eu vou usar, vou olhar para isso? Você vai usar, porque isso depende da alimentação. Então o que é que leva a isso? São as chamadas fibras, que são os prebióticos. Hoje nós temos leites que têm prebióticos. Então é preciso que você vá lá, estude um pouquinho, será que o leite que eu estou dando, hoje nós chamamos das fórmulas, por isso a vantagem das fórmulas sobre o leite natural. Porque o leite natural traz micróbios patogênicos, traz lá os micróbios da vaca, ao passo que as fórmulas, que são, os leites são devidamente esterilizados, etc., com processos assim científicos muito mais avançados, e ainda você consegue, a indústria consegue colocar fibras de tal forma que isso favoreça o tipo de micróbio que a criança vai ter dentro da barriga. Então, com uma ação muito mais benéfica sobre o sistema imunológico, menos doença. Né? Então é importante que você vai escolher a fórmula, não vá só pelo nome, nome A, nome B, mas vamos escolher aquele que tem prebiótico, eu não posso dar leite materno, tenho um problema, acabou o leite, vamos entrar numa fórmula, vamos àquela que tem prebiótico ou aquela que tem probiótico, certo? Porque isso tem uma ação sobre o intestino da criança, sobre essa microflora que tem uma grande importância sobre a saúde da criança, sobre a saúde do bebê, sobre a saúde da criança pré-escolar, escolar, etc. E até você adulto. Eu convido você a começar a pensar sobre isso. Porque eu sei que o filhinho precisa da sua saúde, meu grande. E não é só sobre o sistema imunológico da criança que a microflora intestinal tem importância. Tem importância sobre a sua saúde, sobre a minha saúde. Quer dizer, os micróbios da minha barriga, que estão lá no intestino grosso, que estão constituindo as fezes, esses micróbios têm importância sobre a minha saúde, têm importância sobre a sua saúde. E como começar isso? A valorização das fibras, que são os prebióticos. São os elementos assim que não são digeridos, que favorecem o crescimento de probióticos. Ou então, você compra probiótico, hoje tem preparações de probióticos. Probióticos são preparados que têm lactobacilos e bifidobactérias, que realmente vão fazer bem para você. Pode ir lá na farmácia e comprar, e isso você começa a tomar todo dia. Para quê? Para modificar a flora intestinal, isso vai representar saúde para você. Nosso desejo é exatamente isso, de que o bebê seja cuidado com o leite materno, seja cuidado com a fórmula adequada, mas também você, mamãe, aí, precisa ter saúde. Sabe? E uma das coisas que interfere sobre a sua saúde, parece incrível, mas é a qualidade, o tipo de micróbio que você tem lá no intestino grosso, lá nas suas fezes, lá dentro da barriga. Né? Isso tem importância sobre a sua saúde. São conceitos modernos, atuais, e a gente fala assim com muita liberdade, com muito desejo de que isso aconteça na vida de cada um, de que realmente a microflora intestinal, como eu disse, a quantidade de bactérias que a gente tem dentro da barriga, gente, é muito grande. Veja, nós temos muitas células no corpo, né? A quantidade dá aproximadamente 10 bactérias para cada célula nossa. O potencial genético dentro da barriga é 100 vezes maior do que a quantidade de genes que nós temos no corpo. Então a influência disso sobre o sistema imunológico, sobre as doenças inflamatórias, é muito grande. Vamos cuidar, vamos olhar para isso, realmente para a alimentação, não só se você está gordinho, se está magrinho, mas agora olhar também para a qualidade da bactéria que você tem dentro da barriga. Certo? Coisa chata, hein? Como nós dissemos, o ambiente, os hábitos, os vícios, a higiene, as emoções, a atividade física, os antibióticos que se você usa, os remédios que você toma, tudo isso tem importância sobre o sistema imunológico e, como nós mencionamos, sobre as alterações dos genes, as expressões dos genes, a epigenética e sobre o sistema imunológico. Para a gente finalizar, a gente quer lembrar essas coisas que nós mencionamos sobre o sistema imunológico.
para que você comece a olhar. Eu sei que você olha para o coração, então você pensa lá em atividade física, etc. Mas claro que isso é verdade, que isso deve ser feito. Mas quando você faz atividade física, você está lembrando que o sistema imunológico seu está sendo favorecido. Quando você dá leite materno, você está lá vendo a balança e o bebê está engordando, está crescendo legal, o pescocinho está mais firme. É claro que isso é importante, mas quero que você tenha a ótica de que você, com o leite materno, está selecionando melhor a flora do intestino dessa criança e que o sistema imunológico dele está sendo favorecido. Que quando você tem uma alimentação com fibras, isso você criança maior, você que está orientando seu filho, você adulto, isso tem uma importância sobre o sistema imunológico, tem uma importância sobre a flora intestinal e o sistema imunológico está sendo favorecido. Então nós temos realmente que pensar em termos de sistema imunológico, esse sistema de filtro, esse sistema cuja tendência é nos proteger, certo? E ele é tão complexo, mas quando ele desequilibra, pronto, ele pode formar um anticorpo, uma doença que a gente chama de doença autoimune de dentro para fora e atacar lá o pulmão, o fígado, o próprio cérebro, com outras doenças, o rim, tantas nefrites autoimunes que existem, hepatites autoimunes, enfim, doenças do sistema imunológico. E isso tem a ver com essas coisas que nós mencionamos para vocês. Então, essas duas, vamos olhar um pouquinho para a tela, o sistema imunológico mantendo-se em equilíbrio graças a esses aspectos que nós mencionamos, ou ele vai sempre, ou vai sofrer uma disfunção. E se ele se manter em equilíbrio, se ele perder esse equilíbrio, ter uma disfunção do sistema imunológico, você vai ter doença. E eu sei que você não quer doença para o seu filho, como nós começamos o programa assim. Ou então ele vai se manter em equilíbrio e o sistema imunológico vai exercer uma resposta imune protetora, e essa resposta significa saúde. Né? E é isso, eu tenho certeza que se eu perguntar, o que você quer, Maia? Eu quero que meu filho tenha saúde. O final do ano está chegando e nós vamos nos abraçar no final do ano e tal. Saúde, hein, cara, felicidade. O que eu mais quero para o meu filho é saúde. Esse desejo é maravilhoso. E é isso que a gente faz o programa exatamente para somar com você essa ideia de que os nossos filhos realmente precisam de saúde, eles nos alegram com a saúde e a gente deseja que realmente tenha saúde. E a ótica que nós queremos despertar em você é que você tenha uma série de situações, de conceitos, de valores e olhe para o sistema imunológico, que é um elemento hoje importante como elemento que, alterado, leva à doença. E eu posso ajudar que isso não aconteça. Eu cuido da alimentação do meu filho, eu cuido do aspecto do ambiente, onde ele vive, o que eu proporciono, etc. Tá? A genética eu não posso mudar, mas eu posso mudar a epigenética. Né? Coisas que dependem da gente como família. O que eu mais desejo é que vocês promovam saúde na vida do seu filho, das crianças, dos filhos de cada um de nós, da sociedade em que a gente exerce a nossa vida, onde a gente tem esse privilégio de viver, realmente que a gente tenha, os nossos filhos tenham saúde. Eu agradeço muito você estar aí paciencioso dentro desse programa, dessa 1 hora de programa falando sobre o sistema imunológico. Que coisa mais, onde que foi tirar isso? Mas a gente tem que tirar exatamente para algumas coisas, para provocar uma atitude favorável em relação aos nossos filhos. Eu quero que você realmente tenha um final de semana muito feliz, que a família aí esteja aí envolvida em situações favoráveis de ambiente, de alimentação, etc. E que realmente todas as coisas aconteçam para o bem de todos vocês, família. Um grande abraço a todos e eu lembro, continue a ensinar o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos vocês.